Então vamos lá com essa história belíssima. Imagina aí isso acontecendo. É uma história de amor. Olha só, o Bazakura. Acompanhe com o dedinho. E se tiver alguma palavra que vocês não conheçam, dessas que já estão marcadas, destaca aí para depois procurar no dicionário. Em uma pequena vila da província de Yo, no Japão, vivia Tokubei, o senhor mais rico e mais influente do lugar. Apesar de ter tudo, chegou aos 40 anos de idade sem conhecer a felicidade de tornar-se pai. Então, Tokubei, ele não teve filho até os 40 anos de idade. Isso dava uma tristeza a ele. Um dia, sua esposa, muito triste, foi até o templo da divindade Fudomyo e fez um pedido para que conseguisse engravidar. Suas preces foram ouvidas e, meses depois, ela deu à luz a uma linda menina que recebeu o nome de Tsuyu. Como a mãe não tinha leite suficiente para amamentar a filha, contrataram uma ama de leite chamada Osode. É aí que entra o nome Ubazakura. Olha, a ama de leite foi contratada para alimentar a Tsuyu. A ama de leite chamada de Osode. Tsuyu cresceu e tornou-se uma linda mocinha. Quando completou 15 anos, ficou gravemente enferma, doente. Os médicos disseram que ela iria morrer em breve. Osode, que amamentou Tsuyu com muito amor, foi ao templo e rezou com todo o fervor à divindade Fudomyo. Então, gente, ama de leite é uma mulher que amamenta a criança, mas que ela não é a mãe natural da criança. Ela não é a mãe biológica da criança, tá? Mas ela amamenta. Ela teve outro filho e ela consegue, e ela está produzindo leite, então ela vai e amamenta a criança, porque a mãe natural biológica não teve, não deu conta. Foi impossibilitada ou ficou doente, foi impossibilitada de amamentar. E quando ela vai lá no Fudomyo, é uma divindade. O que é isso? É uma coisa ou é uma pessoa que é adorada, é adoração. Eles acreditam que tem poderes de te auxiliar ou te dar uma graça, né? E nesse caso, a graça que a Osode queria era de volta a saúde da Tsuyu. É como a gente pede para Deus quando a gente está doente, que nos dê a cura. Então, ela foi lá pedir para... Lá era uma divindade chamada Fudomyo. E aí ela foi num templo desse, que é, né, como se fosse a igreja, um templo, um local muito especial para fazer as orações dela, a divindade Fudomyo. Gente, feito isso, a menina de repente, continuando a leitura, a menina de repente foi curada. Foi uma grande alegria para todos da casa. O pai, muito feliz, deu uma grande festa e convidou todos os amigos para celebrar o acontecimento. Na noite da festa, a ama de leite foi acometida de um mal repentino. Todos da família, que tanto gostavam dela, rodearam seu leito entristecidos. Seu leito é a sua cama. Eles ficaram muito tristes e ficaram lá em volta. Osode, bastante enfraquecida, muito doente, disse: tenho algo a dizer.
Estou muito feliz, pois minhas preces foram ouvidas. Eu roguei, quer dizer, pedi, orei. Eu roguei à divindade Fudomiô que me permitisse morrer no lugar de Tsuyu. E este grande favor foi-me concedido, foi-me dado esse favor. Não fiquem aflitos, porque eu pedi para ser assim. Mas antes de partir deste mundo, preciso fazer um pedido a vocês. Eu prometi que plantaria um pé de sakura no jardim do templo. Porém, estou certa de que não poderei cumprir a promessa. Por isso, imploro a vocês que a cumpram por mim. Osodé disse adeus e partiu. Morreu. Depois de seu funeral que é a cerimônia, né, para sepultar o Osodé, depois de seu funeral, os pais de Tsuyu plantaram uma muda de cerejeira ornamental no jardim do templo. Gente, olha o que aconteceu. A árvore cresceu e no 16º dia do segundo mês do ano seguinte, 16º dia do segundo mês do ano seguinte, exatamente no aniversário da morte de Osodé, a cerejeira floriu de maneira espetacular. Lindíssima, como estas cerejeiras aqui. Lindíssima. E continuou a florescer durante 286 anos, sempre no dia 16 de fevereiro, quando é inverno no Japão. Suas flores são cor-de-rosa e brancas. Por isso, o povo nomeou essa espécie de cerejeira ornamental de Ubasakura, a cerejeira da ama de leite. Lindo, não é? Então, gente, é a cerejeira quando floresce. Olha, floresceu a cerejeira da ama de leite. Ubasakura, que é o nome. Muito interessante. Vou voltar aqui para o nosso texto. Aí tá o samurai. O que é o samurai? Vamos ver? A cerejeira também agradou os samurais. Ela é a cerejeira, é a flor preferida deles. Disse que a cerejeira é a primeira entre as flores. O guerreiro é o primeiro entre os homens. O samurai tem uma importância muito grande para eles, para os japoneses, né? Eles ainda têm essas histórias do samurai, os filmes, né, que tem samurai, sempre são lutadores. E o samurai é muito respeitado, o primeiro entre os homens. E a cerejeira é a flor, é a primeira, é a flor preferida. É considerada um símbolo de beleza passageira. Passageira, porque esse florescimento só durante 4 ou 5 dias é passageiro. Os soldados os samurais eram soldados leais, resistentes, corajosos e muito disciplinados. Os japoneses têm essa cultura, né? Eles são muito disciplinados, né? E eles cultivam essa questão da disciplina. Usavam a katana, espada japonesa, que não era simplesmente uma arma, ela significava a alma e o símbolo máximo dos samurais. Eles se preparavam desde a infância, recebendo treinamentos dos mestres mais experientes e se tornaram símbolo da cultura japonesa. Então, samurais ainda é um símbolo muito presente na cultura japonesa.
Esqueci de falar para vocês, o vídeo tá ficando longo, né? Esqueci de falar para vocês uma história do kimono. Quando os portugueses, como eles vieram para o Brasil, mas eles foram também no arquipélago do Japão. Arquipélago que é separadinho lá, não está junto com o continente. Né? O Japão está separadinho lá no oceano. Então, olha, no mapa, ele tá fora, né, do continente asiático, assim, tá desgarradinho. Então, quando os portugueses chegaram lá, imagina, a língua tão diferente, foi como chegaram aqui. E foram conversar com os índios, ninguém entendeu nada. Então, eles viram aquelas roupas, né, o kimono, mas não tinha esse nome ainda, kimono. Aí o que aconteceu? Eles perguntaram, fazendo mímicas, que roupa era. O que eles vestiam? Que roupa é essa? O que vocês vestem? E aí, os japoneses, sem entender muito, responderam: kimono, coisa de vestir. Significa coisa de vestir. Então, mas na verdade foi uma pergunta: o que vocês vestem? Roupa? Roupa? Né? Não entenderam aquela mímica ali, ó, isso. Aí eles, roupa. Era como se estivesse fazendo, só que é roupa, coisa de vestir, coisa de vestir, coisa de vestir. Só que coisa de vestir é kimono, então é kimono. E aí surgiu o nome kimono. Mais um pouquinho da cultura deles para vocês. Dos porquês. Então vamos lá. Atividades. No trecho da história, a árvore cresceu e no 16º dia do segundo mês do ano seguinte, exatamente no aniversário da morte de Osodé, a cerejeira floriu de maneira espetacular e continuou a florescer durante 286 anos, sempre no dia 16 de fevereiro. Suas flores são cor-de-rosa e brancas. Por isso, o povo nomeou essa espécie de cerejeira ornamental de Ubazakura, a cerejeira da ama de leite. Tá? Eu estou falando o Sudé, mas, gente, eu vi um lugar que era o Sudé, mas quando eu leio isso dá é o Zodé, né? O Zodé, porque a pronúncia, né, pra gente fica meio que a gente não conhece a língua. Mas na nossa, né, Ozodé. Então vamos lá. Identifique e sublinhe no texto lido o mês do ano em que a cerejeira floresceu. Então, releia esse trechinho aqui. E qual o mês do ano que a cerejeira floresceu? Quando ele se refere ao mês do ano. Procura lá. E vamos para o próximo. Coloque V para as afirmativas verdadeiras e F nas afirmações falsas. Na letra A cerejeira floresceu no aniversário de Tsuyu. O que vocês acham? Foi no aniversário de Tsuyu? B. A cerejeira floresce em fevereiro, quando é inverno no Japão. C. A cerejeira passou a florir o ano todo. É? O ano todo que a cerejeira floresce? D. Osodé pediu à divindade que a levasse no lugar de Tsuyu. Foi isso que ela fez, que ela pediu à divindade. E aí, Tsuyu foi ao templo da divindade Fudomyo e fez um pedido para que conseguisse engravidar. Foi isso.
Então, agora, corrige as alternativas falsas. Tem 3 alternativas falsas. Uma dica. Na atividade 4, na frase, suas preces foram ouvidas e meses depois, ela deu à luz uma linda menina que recebeu o nome de Tsuyu. Assinale a alternativa que se refere à palavra destacada. Então, gente, esse ela, quem deu à luz a Tsuyu? Foi Tokubei? Foi Ozodé? Fudomyo? Ou foi esposa do Tokubei? Aproveitando essa questão, vamos falar das personagens desse texto. Gente, nós temos como personagens, nós temos Tokubei. Tokubei era o homem rico que vivia lá naquela província, né? Que vivia lá no local que se chama, esqueci, no Iyo. Então, é o Tokubei que ele vivia lá e que ele não, até os 40 anos, ele não tinha conseguido ser pai. Ozodé é a ama de leite. São 2 personagens. Tokubei e Ozodé, a ama de leite. Tokubei era casado. Ele tinha uma esposa. Não fala o nome dela no texto. A esposa de Tokubei. Então, Tokubei era casado, né? Tinha a esposa. Aí eles pediram uma divindade, que eu não vou colocar como personagem, que eu não sei que divindade é essa, se é o que é que eles acreditavam. Então, ela não entra como personagem. Então, vamos. Tokubei, a esposa dele, tiveram uma filha chamada Tsuyu. 3 personagens. Uma filha chamada Tsuyu. A esposa de Tokubei não conseguiu amamentar, foi impossibilitada de amamentar a filha. Então, contrataram uma ama de leite. A ama de leite chamada Ozodé. Então, são 4 personagens. Só porque a gente esqueceu de analisar esse fator. Eu esqueci, né? Vamos tirar o agente. 5. A expressão no 16º dia do segundo mês do ano poderia também ser escrita sem perder o sentido. De que forma que eu posso escrever isso? De qual maneira correta? Marca a alternativa correta. Falando 16º dia, né? Coloca aí em numeral, ordinal. Ordem, indica ordem. Lembra de matemática? Indica ordem. 16º dia do segundo mês do ano. Agora, a próxima página, 15, vamos lá. Complete o diagrama com informações do texto. Ó, o texto era o Bazakura, ou a cerejeira da ama de leite. Então, nesse texto, tem as personagens principais. Olha, acabei de falar. Quais são as personagens principais? Qual era o nome da árvore dessa espécie de sakura? E o que aconteceu com a cerejeira? Fala lá da época, né? Da época que ela floresceu. Do dia. Que dia era esse? Do dia do florescimento. Ela floresceu que dia? Fala disso. E no 7? Há árvores e flores próximas da sua casa? Ou da sua escola? Tem flores aí próximas? Descreva uma delas para um amigo. Então, você vai contar para o seu amigo como que é essa árvore. Não precisa nem saber o nome. Se você souber
a época que ela floresce, como é a flor, tá? Bom, se tem uma espécie que floresce, então você sabe. Você sabe que ela floresce porque você viu a flor, você observou. E a gente tem que ficar atento até as plantas que tem perto da casa da gente, né? Aí você conta. Agora na 8, pinte as estações do ano e assinale a imagem que representa aquela em que as cerejeiras costumam ficar floridas. Tá. Então lembra, elas florescem, as cerejeiras aqui no Brasil. Que época que elas vão florescer? Lá na primavera, a gente tem as nossas flores na primavera. E lá no Japão, finalzinho do inverno, início da primavera. Então, gente, aqui nós temos as estações. Vocês vão identificar. A única que tá assim, meio duvidosa, é o outono. O outono tinha que ter umas folhinhas caídas, né? Porque as árvores caem as folhas para se preparar para o inverno, que é uma fase, né, de resistência da árvore. Então, elas perdem as folhas no outono. E aqui não tá bem assim, mas... E a última questão: qual é a sua estação do ano preferida e por que você gosta tanto dela? Eu tenho a minha. E agora você fala a sua e o porquê. Gente, aproveitando, a gente não pode fazer um... Cadê o nome? A gente não... Hanami. A gente não pode fazer um Hanami aqui, né? Na nossa casa não tem cerejeira e se tiver não vai estar florida, mas a gente pode fazer um piquenique. Fazer um lanchinho lá no quintal ou na sacada do seu prédio, forma uma toalha e faz o seu lanchinho lá. E aí você aproveita esse lanchinho, né? Lembra que é um onívoro, pode comer pode colocar frutas e até um sanduíche com alface, com as folhinhas aí na sua casa. E pode colocar um pouquinho de proteína também, um queijo, né? A gente é onívoro, não é? Lembra disso? Então tá bom. O onívoro, ele vai sempre comer um produtor, que é um vegetal, e um consumidor, que é de origem, aí os nossos alimentos de origem animal. Então, faça um bom lanche, pense nisso e pode fazer esse lanche. Ou no meio da sala mesmo, coloca uma toalha, faz um ambientezinho diferente na forma de um piquenique. Tomem água, a gente precisa se hidratar, tá bom? Um beijo grande e até a próxima aula, na semana que vem.